1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Amém. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra esta inerrante, verdadeira, fiel, digna de toda aceitação, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, um coração para crermos naquilo que nós estaremos aprendendo nesta noite, ó Deus. Ó Senhor, nos faça compreender que o Evangelho é a nossa maior riqueza, ó Pai. Que sejamos impulsionados, movidos a agir em conformidade com a Tua palavra. Abençoe a todos que aqui estão, dê a eles um coração sincero, um coração disposto a ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A liberdade cristã, ela sempre foi um assunto polêmico, porque geralmente envolve questões difíceis, debates, em cima de usos e costumes. Mas o que muitos cristãos deixam de fazer é levar em consideração o próprio Evangelho, o que mostra um interesse pessoal, não com a glória de Deus, mas com a própria vontade, com a própria satisfação pessoal. Guardem isto: se o Evangelho for a coisa mais preciosa em nossas vidas, então nós seremos impulsionados a agir e também seremos impulsionados a tomar decisões em conformidade com a palavra do nosso Senhor. Como cristãos, nós não podemos ser impulsionados pelos nossos próprios prazeres. Devemos levar em consideração o que o Evangelho diz, a fim de que nós tomemos decisões sábias e não sejamos levados por impulsos e emoções. Conforme Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Por essa razão, então, devemos julgar todas as coisas em conformidade com o Evangelho, levando em consideração cada contexto, a fim de agirmos, então, da melhor maneira para glorificarmos o nosso Deus. E pensando nisso, então, o título do nosso sermão é esse: o nosso direito no Evangelho. E eu gostaria de ler com vocês o verso 1 e 2 do capítulo 9. Diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Bom, como nós sabemos, os capítulos que estão aí na nossa Bíblia, eles não estão inseridos nos escritos originais, mas eles estão colocados aí para nos auxiliar, para nos ajudar a localizar os textos bíblicos. Mas confesso que em muitos casos, eles até, assim, atrapalham a nossa compreensão do texto. É o caso, por exemplo, do texto de hoje. O capítulo 9, assim como o capítulo de número 10, eles são uma continuação do que Paulo começou a abordar no capítulo de número 8. Então, assim, não há uma interrupção do assunto. Então, o capítulo 9, ele está seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo quanto à liberdade cristã, sendo mais específico, quanto a comer ou não carne sacrificada
aos ídolos. Não é isso que nós vimos na última exposição com o pastor Danilo? Agora veja, dentro da mesma igreja, então, haviam irmãos que pensavam diferentes. Um grupo via como certo ou como algo assim, que não tinha nenhum problema comer carne sacrificada ao ídolo. Eles diziam que o ídolo nada é, só existe um Deus, e esse Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o animal. Então esse grupo dizia que poderia comer a carne sem nenhum problema. Mas, dentro da mesma igreja, haviam crentes simples, sem muito conhecimento, que via essa situação como errado. Por quê? Antes de se converterem a Deus, eles eram idólatras. Estavam familiarizados com o ídolo. Daí então, eles rejeitarem logo de cara este assunto. Não pode comer carne sacrificada ao ídolo. Então, Paulo ele escreve o capítulo 8 com muita sabedoria, lidando então com este assunto, mostrando, ou melhor, fundamentando o seu argumento pelo o amor de Cristo por nós e o amor uns pelos outros, a base das nossas decisões, a base, vamos dizer assim, o fundamento da nossa liberdade. Então é isso que o Evangelho ensina. Então o apóstolo Paulo, ele passa a ensinar com base no Evangelho e no próprio exemplo de vida, como os cristãos de Corinto deveriam lidar com a liberdade cristã e os seus direitos. Então Paulo aqui ele inicia o capítulo 9 com 4 perguntas. E Paulo ele se utiliza aqui de uma ferramenta, de uma técnica da oratória que chama perguntas retóricas. Essas perguntas visavam enfatizar um ponto. As respostas eram claras. Não havia dúvida quanto à resposta. E ela tinha como objetivo levar o ouvinte, então, à reflexão. Então, se olharmos aqui as perguntas, sugerem uma resposta positiva, sim. Veja, não sou eu porventura livre? Sim. Não sou eu apóstolo? Sim. E assim sucessivamente. Paulo aqui, ele quer deixar bem claro que ele é livre e ele é um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à primeira pergunta, então Paulo traz à mente dos seus ouvintes originais o seu estado perante Deus e também perante os homens. Paulo, ele é livre. A palavra livre aqui é oposta da palavra escravo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu possuo liberdade. E as perguntas seguintes estão testificando da veracidade do seu apostolado. Paulo era apóstolo, pois ele recebeu esse chamado do próprio Cristo. Ele viu o Senhor ressurreto no caminho de Damasco. E os coríntios, além de ser uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, Paulo diz para os irmãos, lá em sua segunda epístola, que eles testificaram das credenciais do seu apostolado entre eles. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, está escrito, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por essa razão não existe apóstolo hoje em dia. Então, os coríntios, os ouvintes originais, ao pegarem esta carta, ao lerem essas perguntas e responderem com sinceridade, a conclusão não pode ser outra, senão, sim, de fato, Paulo é livre e ele é um apóstolo. Então, estabelecendo esse pressuposto, Paulo ele passa a fazer uma defesa
contra aqueles que estavam questionando a sua autoridade apostólica. Mas antes de prosseguirmos, vale aqui algumas implicações aqui logo nesses 2 versos. Primeiro, todo cristão é livre. E ser livre em Cristo não quer dizer, não é sinônimo de vida libertina, fazer o que bem entende. Ser livre em Cristo, como nós veremos, envolve viver em prol do Evangelho. Envolve pensar no bem, na boa fama do próprio Cristo, que é o cerne do Evangelho. Isso é o viver livre, ter liberdade. Seria tolice, meus irmãos, acharmos que ser livre em Cristo é o mesmo que dizer que nós podemos fazer qualquer coisa, inclusive viver para si mesmo. Não foi para isto que o nosso Senhor Jesus nos salvou. Antes de sermos salvos, éramos escravos do pecado. A única coisa que nós sabíamos fazer era pecar, viver de forma egoísta, viver em busca dos próprios prazeres e paixões. Não pensávamos no outro, pensávamos somente em como ser contente, satisfeito nesta vida. Mas ao ser salvo por Cristo, essa lógica tem que ser mudada. Porque o Evangelho não é olhar para si mesmo, mas é olhar para o próximo. E a liberdade cristã é viver em conformidade com o Evangelho e não sendo levado pelas próprias emoções. Um outro ponto que nós podemos ressaltar aqui é que nós somos responsáveis diante de Deus. E por que eu digo isso? Porque apesar de sermos livres, nós devemos entender quem nós somos diante do próprio Deus. Porque é isso que Paulo faz. Não sou livre, não sou apóstolo. Então, o fato de sermos livres não pode anular quem nós somos agora diante de Deus. Quem você é diante de Deus? E isso deve pesar na nossa consciência, especialmente quando lidamos com certas questões, usos e costumes. Temos uma responsabilidade diante de Deus. Liberdade, então, não é uma vida libertina, uma vida solta aos nossos próprios prazeres. Então, somos livres, mas somos responsáveis porque somos filhos de Deus. Nós servimos a Deus. Então é isso que Paulo enfatiza aqui. Sou livre, sou apóstolo. Eu sou livre, mas sirvo. Eu sou sujeito ao Cristo que me chamou para o apostolado. Então, Paulo agora ele passa a fazer uma defesa. Olha o que diz o verso 3 a 6. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, ou seja, de uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu, Paulo e Barnabé, não temos o direito de trabalhar? Então o apóstolo Paulo, ele aproveita este assunto sobre a liberdade cristã para corrigir falsas acusações que estavam fazendo contra ele, quanto à sua liberdade diante do Senhor. Provavelmente havia algumas pessoas que estavam questionando a maneira como Paulo lidava com a sua liberdade, com os seus direitos, com as suas permissões no Senhor. Como nós vimos no capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vimos que ali Paulo ele trata de um problema de divisão.
E esta divisão girava em torno de pessoas, de homens, de líderes. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo, ele diz, no capítulo 4, que os irmãos, ao fazerem isso, eles estavam valorizando um em detrimento do outro. Então, por exemplo, os que diziam ser de Cefas, ou seja, de Pedro ou de Apolo, provavelmente menosprezava e criticava aqueles que eram de Paulo, e até mesmo a pessoa de Paulo, e vice-versa. Além disto, quando nós olhamos a segunda epístola canônica do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós percebemos que haviam falsos mestres dentro da igreja, mestres judaizantes, e estes mestres zelavam por ritos, observação de rituais, como por exemplo, restrições com respeito a certos tipos de alimento. Esses homens eram legalistas, e eles questionavam a autoridade de Paulo. E uma outra hipótese quanto àqueles que estariam interpelando, questionando o apóstolo, também estavam aqueles que se vangloriavam no saber. Lembra, esse era um dos pontos fundamentais também ali nos primeiros capítulos, porque os gregos valorizavam a sabedoria. Então, provavelmente, eram essas pessoas que estavam questionando Paulo. E pela defesa do apóstolo, levando em consideração também o capítulo anterior, capítulo 8, os questionamentos giravam em torno de comida, bebida, casamento, salário pastoral, sustento, pastoral. Então eles estavam questionando a maneira como Paulo estava usando da sua liberdade com relação a estas coisas. Agora veja, para compreendermos melhor o que está sendo tratado aqui, precisamos fazer uma observação. Quando nós pensamos em liberdade, nós geralmente logo pensamos naquele ponto de eu sou livre para fazer o que bem entendo. Isso quer dizer liberdade. Liberdade geralmente está ligado com a ação de fazer algo, não de abdicar ou abrir mão. Não é isso? Parece que liberdade é somente usufruir dos nossos direitos. Mas, quando o assunto é abrir mão, abdicar, suportar, sofrer, isso não parece que é direito. Isso não parece que é liberdade. E é isso que estava acontecendo. Por isso que é importante deixarmos essa situação bem clara. Porque, veja, o fato do apóstolo Paulo abrir mão do seu direito em prol do evangelho, fez com que ele fosse criticado duramente, e seu apostolado colocado em xeque. Porque os outros apóstolos, eles comiam, bebiam, eles eram casados, e eles não trabalhavam. Eles eram sustentados pelas igrejas. Mas olha, abdicar não fazia de Paulo menos livre. Abrir mão não fazia do apóstolo Paulo menos apóstolo. Por esse motivo que a resposta de Paulo é mostrar para os coríntios que ele, mesmo sendo livre e apóstolo de Cristo, ele não bateu no peito e disse: eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, eu sou livre, tudo é lícito. Não foi assim que ele agiu. Porque embora tudo seja lícito, Paulo vai dizer lá no capítulo 10, nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Para Paulo, a liberdade é uma graça que Deus dá a fim de tornarmos o evangelho
conhecido. Vou repetir. Para Paulo, liberdade é uma graça que Deus dá a fim de tornar o evangelho cada vez mais conhecido. A razão do apóstolo Paulo usar da sua liberdade para abrir mão do seu direito é para não causar escândalo ao evangelho. É para fazer com que a causa do evangelho fosse ainda mais evidenciada por aqueles que estavam ao seu redor. E assim o nome de Deus mais glorificado. Ou seja, Paulo quer que os coríntios tenham o mesmo parecer, agissem da mesma forma com que ele agiu quanto a essas coisas. E assim o nome do Senhor seria mais honrado e os seus irmãos, os irmãos da igreja, mais edificados. Então, quanto ao assunto de comer ou não carne sacrificada aos ídolos, os coríntios poderiam olhar para a atitude de Paulo e seguir o exemplo, ver a maneira correta de como lidar com certas questões, de como fazer o bom uso da liberdade. Porque o propósito de Paulo, e nós veremos isso, é ganhar vidas e não fazer perder ou escandalizar. É por isso que Paulo diz aqui neste mesmo capítulo, no verso 19, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Por quê? A fim de ganhar o maior número possível. Mas veja, nós não podemos confundir. O fato do apóstolo Paulo abrir mão do seu direito não quer dizer que a igreja de Corinto tinha esse compromisso, essa responsabilidade de sustentar o apóstolo. Nós veremos isso. Porque é justamente isso que Paulo ele passa a dizer, os deveres que a igreja tem com relação aos seus ministros. Mas antes de prosseguirmos, vale então aqui algumas implicações importantes para nós. Será que esse texto tem a ver conosco? Veja, a primeira coisa, o evangelho ele proporciona ao cristão liberdade, mas isso não quer dizer que nós não devemos abrir mão dos nossos direitos. Paulo fez isso. Portanto, o que se requer de nós é sabedoria, discernimento, ao usar ou não os nossos direitos, que o evangelho nos proporciona. Lembra o que eu disse? A liberdade é uma graça que Deus dá a fim de tornar o evangelho conhecido. Então, se uma atitude minha, se uma ação minha fará com que o evangelho seja distorcido, corrompido, ou causará um obstáculo ao evangelho, a palavra de Deus, eu não devo fazer. Eu devo abrir mão. E um outro ponto que nós aprendemos aqui, com a atitude de Paulo, é que nós devemos respeitar as atitudes dos nossos irmãos, quando entendem que por amor ao evangelho, eles abrem mão de certos privilégios. E isso, meus irmãos, independentemente se você acha a decisão do irmão boba, simples, talvez ele está tendo mais fé do que você. Então devemos respeitar. E da mesma forma, quando um irmão toma uma decisão, uma atitude, se apropriando do direito que o evangelho dá, a gente também não pode criticar ou questionar. Então esses são alguns pontos importantes aqui desses versos. Bom, continuando aqui o nosso texto, versos 7 a 12, Paulo ele continua com aquela técnica da retórica, que é perguntas retóricas. Ele continua: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho?
Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Agora preste atenção. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Paulo pergunta: será muito recolhermos de vós materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, em maior medida, ou seja, nós que plantamos a igreja em Corinto? Certamente que sim. Entretanto, Paulo continua: não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Veja, estes versos deixam claro para nós que o apóstolo ele possuía direitos por servir a igreja de Corinto. E o direito que Paulo diz aqui é com relação ao sustento ministerial. Muitos teólogos olham para as perguntas anteriores, quando Paulo diz: não temos nós o direito de comer e beber, se referindo ao sustento ministerial. Sim, é um direito do apóstolo, mas ele abriu mão. Mas veja, Paulo, mesmo ele abrindo mão, ele não exclui a responsabilidade, o dever da igreja de sustentar os seus ministros. E para isso, Paulo utiliza a figura do soldado, do agricultor e do pastor. E essas três ilustrações simples da vida cotidiana servem para enfatizar o quê? Que o trabalhador, ele deve usufruir do seu serviço. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Assim como o soldado, ele não vai à guerra à própria custa, ou seja, é a nação que o envia, então a nação é que o sustenta, que dá todos os meios para que ele possa ter um mantimento. Da mesma forma também o agricultor, ele é o primeiro a se beneficiar do fruto da sua terra, do fruto do seu plantio. Seria incoerente ele plantar, colher e simplesmente vender e não tomar posse daquilo, não se beneficiar com aquilo. E o outro exemplo que Paulo diz é o fazendeiro. Seria incoerente ele não poder usufruir ali do seu serviço com o gado. Sim, a resposta seria: ele tem o direito de se alimentar ali do seu serviço. E Paulo, então, ele aplica isso ao trabalho pastoral. E isso, meus irmãos, se aplica ao ministério pastoral. O pastor, o ministro, ele deve ser abençoado por sua igreja, por causa do trabalho que realiza. Não sou eu que estou dizendo isso, é as Escrituras. O ministério, ele tem os seus desafios, ele tem o seu labor, as suas dificuldades, as demandas, as responsabilidades, os seus esforços, os seus compromissos. Mas veja, com um agravante: o pastor, o líder da igreja, aquele que cuida, que serve a igreja, ele presta contas não a um patrão qualquer humano, mas ele lida com almas, ele prestará contas com o Senhor, com o próprio Deus, o comandante, o dono da lavoura,
o supremo pastor do rebanho. Então, grande é o ofício pastoral, por isso deve ser valorizado pela igreja. E Paulo continua dando ainda mais força ao seu argumento para o sustento pastoral. O apóstolo, ele apela para a lei, mostrando que isso é um direito protegido por Deus. E ele usa aqui a lei mosaica, dizendo: não atarás o boi quando pisa o trigo. Paulo aqui ele está citando um texto lá de Deuteronômio, que fazia parte da lei de Moisés, da lei que regia o povo de Israel. E naquela época, como que esse processo de debulhar era feito? A debulhação é o processo de separar a casca do grão. E naquela época, o povo de Israel, após colher os grãos de trigo, eles espalhavam sobre o terreno e usavam do boi ou de um outro animal, de carga, para que fizesse esse processo de debulhação, amarrando sobre o animal ali uma tábua de madeira pesada, específica para esse serviço. E a lei dizia para não atar, ou seja, tapar, colocar mordaça, impedir que o boi pudesse comer ali o grão, pudesse comer o alimento. Se um israelita fizesse isso, ele era punido publicamente. Agora veja, o interessante é que Paulo, ele cita essa lei, mas ele não aplica a bois, a animais. Ele aplica aos ministros de Deus, aos ministros do Evangelho, deixando bem evidente que o mesmo Deus que se importa com os animais, Deus fez questão de deixar isso na lei, certamente Ele se importa com os seus trabalhadores, com aqueles que se dedicam ao serviço pastoral, ao serviço na igreja de Deus, ao cuidado do rebanho de Deus. E não há dúvidas que Deus então se preocupa com os seus trabalhadores. Paulo afirma isso, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Da mesma forma então o ministro, ao realizar o seu trabalho, fiel na igreja, ele faz na esperança de ser sustentado, abençoado pela sua igreja. Pois Paulo diz: se os ministros semeiam sementes, coisas espirituais, Paulo pergunta, seria muito recolher de vós bens materiais? Ou seja, aquilo que Paulo, Barnabé entregavam para a igreja, davam para a igreja, estavam oferecendo para a igreja, é algo muito mais superior. É o alimento para a vida, para a alma, é o sustento espiritual, verdades valiosas, fundamentais para a fé, que nos conduzem à vida eterna. Desta forma, então, a igreja era abastecida pelos seus ministros. Então, nada mais justo recompensá-los, sustentando, provendo, dando a eles recursos materiais. Novamente eu digo, não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras. E veja, o fato de Paulo fazer essa diferenciação, nós entregamos coisas espirituais, em detrimento das coisas materiais, isso mostra de fato que aquilo que os pastores, os ministros oferecem para a igreja é algo impagável, muito mais valioso. Amém? Sendo assim, então, Paulo deixa claro que o sustento pastoral é um direito. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Desta forma, então,
Paulo, ele poderia comer, beber, ser sustentado pela igreja de Corinto, ter uma casa, uma moradia. Como nós bem sabemos, o livro de Atos nos relata isso, quando Paulo chegou em Corinto, ele não tinha nenhum lugar para ficar, ele foi hospedado na casa de alguns irmãos, ele teve que fazer tendas para se sustentar. Então, meus irmãos, Paulo ele tinha esse direito, mas ele abre mão para não dar ocasião ou obstáculo, para não causar obstáculo ao evangelho. E dentre esses obstáculos, nós poderíamos lembrar o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz que o motivo dele não receber um sustento, uma ajuda financeira, é porque haviam falsos mestres judaizantes sendo sustentados pela igreja de Corinto. E esses mestres não só recebiam dinheiro, o sustento, como eles exploravam os coríntios. Paulo diz isso, 2 Coríntios capítulo 11, verso 20. Paulo diz: tolerais que vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Então veja, haviam falsos mestres que não só recebiam ajuda, como exploravam. Era mais ou menos como os filósofos daquela época faziam. Eles recebiam para ensinar, né? Era mais ou menos isso que esses judaizantes estavam fazendo. É por isso, então, que Paulo, ele decide, ele usa da sua liberdade para abrir mão desse direito, para não causar escândalo para o evangelho. Poderíamos, meus irmãos, levantar outros pontos que poderiam estar aqui na mente de Paulo quando ele diz que abre mão desses direitos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que ele quis viver assim, de forma humilde, simples, dentre eles, para que os coríntios fossem exaltados. Então, foi uma decisão de Paulo, mas isso não quer dizer que ele não tinha direito. E esses versos também têm algo a nos ensinar nesta noite. Primeiro, o sustento pastoral é algo bíblico, não é algo da minha cabeça, não é uma invenção humana. Poderia aqui enfatizar outros textos que ressaltam esse dever da igreja. Portanto, então, o sustento ministerial, pastoral é bíblico. Por quê? Deus ele se importa com os seus servos. E nós não podemos negligenciar isso. Na verdade, se a igreja entendesse o valor dos seus ministros, certamente ela não pensaria duas vezes quanto a essa questão. Mas talvez aqueles que questionam este assunto é porque ainda estão apegados nos bens materiais, ainda possuem o coração idólatra, avarentos. Mas como nós vimos, o sustento pastoral é bíblico, é dever da igreja cuidar dos seus pastores. Lembra, o que nós entregamos, o que nós oferecemos, são bens espirituais. São bens que fazem com que você, meu irmão, minha irmã, seja sustentado neste mundo até a volta de Cristo. São verdades que te dão firmeza diante das dificuldades. O alimento físico, material, ele é passageiro. Ele perece com o tempo, mas o espiritual é para a vida toda.
Portanto, não podemos negligenciar este assunto. E um outro ponto, lembrando, dentro do assunto maior que Paulo vem tratando desde o capítulo 8, quanto à liberdade cristã, estes versos nos ensinam que existem coisas que podem causar obstáculo ao evangelho, embora sejam legais, e nós devemos ter sabedoria para entendermos, para termos a consciência de quando nós devemos aceitar ou abrir mão. E era assim que os coríntios deveriam lidar com aquele assunto, lembra? De comer ou não carne sacrificada aos ídolos. Se Paulo, que era um apóstolo, possuía direitos, ele abre mão, os cristãos não deveriam brigar ou perder tempo quanto a essa questão de comer carne ou não. Bom, as nossas decisões também, elas devem ser conduzidas não pelas nossas vontades, mas pelo Evangelho. Foi assim que Paulo decidiu. Diante de questões periféricas, no sentido de que não, como nós vimos, está dentro do âmbito da liberdade cristã, o que deve nos impulsionar é o nosso amor por Cristo e a nossa correta entendimento do Evangelho. É isso que deve nos fazer tomar certos tipos de decisões. Então, o cristão ele não é impulsionado pelo próprio prazer, pela própria vontade. Simplesmente porque eu quero comer carne, independentemente se o meu irmão ele vai escandalizar ou não. Amém, meus irmãos? Bom, só um ponto aqui, eu não quero dizer que o sustento pastoral é algo periférico, tá bom? É algo de suma importância, o próprio Deus é que ordena, e Paulo, inclusive, está defendendo isso. Lembrando que o fato dele abrir mão não quer dizer que a igreja não tem esse dever. Bom, verso 13 a 18, diz assim, Paulo ele continua, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Então, esses versos aqui, de 13 a 18, enfatizam que foi o próprio Deus que estabeleceu direitos para aqueles que pregam o evangelho. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E Paulo, após usar o exemplo lá de profissões da vida cotidiana, depois dele se utilizar da própria lei, Paulo aqui ele traz a imagem do serviço do Antigo Testamento quanto ao templo, que cabia somente aos levitas. Os levitas, eles não tinham herança, eles não possuíam terra, como as outras tribos que poderiam plantar, colher, poderiam criar gados. Os levitas não tinham isso. Por quê? Porque o Senhor era a herança deles. Eles foram destinados a servir ao Senhor. E aí talvez alguém pergunte, mas e o sustento, de onde viria? Do próprio serviço que eles realizavam, quando sacrificavam ao Senhor, pegando ali os sacrifícios que o povo trazia, se fosse um animal, os levitas eram autorizados por Deus e pela lei de tomar uma parte do animal para o seu próprio sustento. Se fosse uma oferta de cereal,
era a mesma coisa. E um ponto que nós devemos enfatizar é que ninguém do povo de Israel questionava os direitos dos levitas, porque eles sabiam que foi Deus que decretou isso, foi Deus que estabeleceu assim. Eles não possuíam terras, com isso eles não poderiam investir, ter ali o próprio negócio, mas por outro lado era Deus que os sustentava, através do próprio povo, quando sacrificava ou cultuava a Deus. E Paulo diz assim, da mesma forma, são os ministros do Evangelho. Eles devem viver do Evangelho. E viver do Evangelho não é viver pela fé, no sentido, olha, o pastor diz, hoje eu tenho o que comer, amanhã, não sei. Deus proverá. Não é isso. Quando Paulo diz viver do Evangelho, Paulo está dizendo sobre o sustento que a igreja deveria entregar àqueles que se dedicam ao Evangelho. Aqueles que trabalham na lavoura de Deus. Então, este assunto, a igreja ela não pode ser negligente ou desprezar. Nós podemos lembrar do que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 6, que corrobora com essa ideia aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios. Paulo diz, aquele que está sendo instruído, ou seja, a igreja, ela que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, o ministro. Então Deus, Ele zela por isso. Deus é que estabelece isso. Assim como Ele fez na antiga aliança, Deus, Ele continua a abençoar, a cuidar dos seus ministros na nova aliança. Aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. E se a igreja não ajudar? E se a igreja não sustentar? E se a igreja simplesmente não contribuir? Primeiro que a igreja fecha, acaba a igreja. Mas vamos pensar quanto ao ter o suficiente para ajudar o pastor, para sustentar o ministério pastoral. Se a igreja não fizer isso? Paulo diz que independentemente se fizesse isso ou não, ele não deixaria de pregar, de servir a igreja. Porque sobre eles, sobre os ministros, pesam a obrigação de anunciar o Evangelho. Mas isso não quer dizer que não tenham direito. Mas eles não pregam para ter direito. Eles não pregam visando bens materiais, como nós vemos hoje, sim, em muitas igrejas. Não há um interesse. O interesse é pelas almas, do compromisso com o Senhor. Mas, obviamente, que essa fidelidade, esse compromisso vem acompanhado de direitos. Deus mesmo é que coloca, impulsiona a igreja a abençoar os seus ministros. Então, por isso, Paulo, ele não recebe o sustento dos coríntios. Mas ele não deixa de pregar e de servir a igreja. E é interessante que, fazendo isso, Paulo vai dizer que aí está a glória. É nessa atitude que o Evangelho, ele foi mais evidenciado entre os coríntios. Porque lembra, Paulo, diferentemente, como ele agia em outros lugares, ele diz que quando chegou em Corinto, olhando a cultura ao seu redor, ele que era um estudioso, conhecedor das Escrituras, ele diz, eu simplesmente me apeguei no Cristo crucificado. Eu não quis anunciar outra coisa a vocês. Por que Paulo age assim? Por causa do contexto dos coríntios. E da mesma forma agora, Paulo, ele abre mão dos seus direitos, tendo em vista o contexto ali dos coríntios. Então, quando ele abre mão, Paulo diz que assim, Deus, o Evangelho foi ainda mais evidenciado entre eles. Por quê? Porque nisto, o interesse de Paulo pelos coríntios fica mais evidenciado, mais claro. Paulo não era interesseiro como os mestres judaizantes,
que estavam só preocupados com o lucro. Já haviam, sim, meus irmãos, essa espécie maligna de homens que pregam uma falsa piedade visando o lucro. E não era diferente em Corinto. Mas quando Paulo diz para a igreja, olha, eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos, vou fazer tenda. E, meus irmãos, não era, vamos pensar assim, um trabalho nobre, era um trabalho simples, ainda mais a cultura grega, trabalho manual. E Paulo diz que passou por privações. Quando ele diz que suporta todas as coisas, lá em 2 Coríntios ele diz que tem a ver com privações. Então não é só simplesmente, olha, eu deixei de receber da igreja para trabalhar com as minhas próprias mãos. Mas Paulo viveu entre os coríntios de forma humilde, simples. E muitas vezes ele teve privações. É por isso que então ele teve que fazer tendas e em outras ocasiões ele recebeu a ajuda de outras igrejas, não de Corinto. Bom, além do mais, Paulo, ao fazer a vontade de Deus, sem receber ali do seu direito, ele mostra que o seu interesse também, a sua preocupação está em agradar a Deus, está em realizar o seu trabalho de maneira fiel, independentemente se ele terá ali o mantimento, o sustento da igreja ou não. Portanto, o apóstolo Paulo, ele sabe que o seu trabalho, diante de tudo isso, não é vão. Nós veremos nos versos seguintes. Paulo, ele não estava se sacrificando, se sujeitando a uma vida humilde, em vão. Mas ele sabe que no Senhor, todo trabalho será recompensado. Se a igreja não enxerga assim, esse é o grande conforto e consolo de Paulo. Um dia Deus o recompensará. Por isso que Paulo diz sobre uma coroa incorruptível, a qual ele se esforça para alcançar. Meus irmãos, estes versos, novamente, nos trazem implicações. Primeiro, nós encontramos aqui nessa exortação, aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, um grande estímulo, não só para os pastores, mas para toda a igreja. Porque uma igreja que vive só do Evangelho, ela compreende, ela tem a consciência da importância do trabalho pastoral. Não precisa ser ensinado, não precisa ser lembrado disso. Parte da própria igreja. Se a igreja vive do Evangelho, ela compreende que não há nada mais importante do que um alimento espiritual que ela recebe aqui, domingo após domingo, quinta após quinta. Fora os outros serviços ministeriais em prol da igreja. Entretanto, se uma igreja não vive no Evangelho, obviamente que ela vai negligenciar isso. É o que nós vemos aí fora. Igrejas ditas cristãs. As pessoas dão dinheiro, mas não dão para o sustento ministerial. Dão porque há uma promessa dos fraudulentos ministros que dizem, dá 10 para ganhar 100. Aí, o membro interesseiro também, não só o pastor interesseiro, o membro interesseiro, ele dá para receber. Por isso, é importante estarmos no Evangelho, vivermos moldados pelo Evangelho. E quanto aos pastores, viver do Evangelho é a coisa mais preciosa que eles podem fazer e o que eles podem oferecer para a igreja. A melhor coisa que o pastor pode oferecer para a igreja é o Evangelho. Infelizmente, como eu disse, muitas falsas igrejas, pseudos pastores, não pregam o Evangelho. Os membros, as ovelhas estão morrendo por falta do mantimento espiritual, por falta daquelas verdades valiosas, as quais o cristão não vive sem.
Mas, infelizmente, existem cristãos nessas igrejas simples, que são enganados, que estão perecendo, porque os pastores não entregam o bom alimento, porque eles olham para as suas despensas e está vazia. Nada tem a oferecer. É por isso das campanhas, é por isso das várias regras e meios contrários ao Evangelho que esses pseudos pastores colocam na igreja, atam fardos pesados. E com isso a igreja perece. Mas o nosso consolo também é que o mesmo Deus que cuida dos seus trabalhadores, Ele cuida da igreja também. E uma das formas do cuidado de Deus com a igreja é dando pastores fiéis. Então a nossa esperança é de que, se há cristãos nessas igrejas, é que eles saiam de lá, que Deus abra os olhos, que eles possam enxergar, compreender mais a fundo a verdade, para não serem enganados. Bom, dando continuidade e concluindo aqui o sermão, nosso estudo de hoje, a exposição, verso 19 até o verso 27 diz: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Veja como Paulo, ele compreende esse assunto sobre liberdade cristã, sendo impulsionado pelo Evangelho. Aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aqui está o cerne da vida de Paulo, e que deve ser o nosso também. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, Paulo, ele ensina aos coríntios como, então, fazer o bom uso da liberdade cristã. Veja o propósito de vida de Paulo, da vida de Paulo. O seu objetivo é viver em prol do Evangelho. Paulo, ele não faz nada a não ser tudo por causa do Evangelho. Foi isso que ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Nesses versos, Paulo enfatiza que o grande interesse da sua vida é ganhar almas, o maior número, para Cristo. E para isto, ele abre mão da sua liberdade, ele abre mão dos seus direitos. Os coríntios deveriam aprender isso. Nós deveríamos aprender isto, aprender como Paulo. Devemos nos empenhar para esta verdade. Muitas vezes gastamos tempo discutindo sobre a liberdade cristã, sobre aquilo que pode ou não pode. Me parece que Paulo não perde esse tempo, porque tudo que ele faz é pensando no Evangelho. Agora veja que interessante, Paulo, novamente, ele faz aqui
ele traz alguns exemplos para expressar essa verdade que ele está dizendo aqui. E veja, ele diz que o cristão é como aquele atleta que corre em volta do estádio. Então, nós veremos que a nossa vida, ela não deve ser sem propósito. Nós devemos caminhar com um objetivo. Assim como o de Paulo era ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. Salvar pessoas que estão perdidas, que estão entregues nos seus próprios pecados. O cristão, ao invés de dedicar tempo traçando argumentos para defender uma liberdade que ele não vê assim abrindo mão, ele deveria gastar tempo traçando meios de como alcançar vidas para o Senhor. Não é verdade? Isso não acontece, especialmente entre os jovens. Eles querem fazer algo, geralmente algo duvidoso, eles vão, estudam, procuram argumentos, procuram debates na internet, teólogos, a gente vai encontrar de todo tipo da internet, e aí eles vão e se dedicam àquilo ali, para defender uma vontade própria. Aí a gente olha para Paulo, deveríamos aprender que a nossa vida, ela deve ser para o Senhor somente. Paulo deixa claro, então, que a vida cristã, ela visa um propósito. Agora, vamos aqui analisar esse exemplo que Paulo diz. Ele fala assim, todo atleta, e no caso aqui é o corredor, ele corre em busca de um prêmio. E embora o prêmio está destinado somente para um, Paulo diz que muitos estão correndo. Imagina uma Olimpíada. Existe só um prêmio. Ele está destinado para o vencedor. E ali muitas pessoas estão correndo. Mas elas sabem que somente um vai ganhar o prêmio. E por causa disso, Paulo diz que o atleta ele tem que se dominar em tudo. O que exige, então, uma disciplina, um rigor, treinamento, uma boa alimentação, uma boa forma, a abdicação de certos alimentos, uma boa dieta. Enfim, muitas coisas o atleta ele precisa se dominar para alcançar o prêmio. E Paulo diz que ele faz tudo isso, ele se submete a um rigor, ele abdica de prazeres por uma coroa corruptível, por um prêmio que está destinado somente para este mundo. E aí Paulo pega esse exemplo e aplica ao cristão. E ele começa já dizendo, para o cristão, aquilo que está proposto não é uma coroa de louros, mas é uma coroa incorruptível. Essa é a grande diferença do cristão para o atleta. Ele se esforça para um prêmio corruptível. O cristão ele deve se esforçar, abrir mão, se abdicar para uma coroa incorruptível. E é justamente isso que Paulo diz que assim ele faz. Como um atleta, ele corre em busca deste prêmio. Ou como um lutador que, ao estar em um confronto ali com o seu adversário, ele não está dando golpes à toa, mas ele quer derrubar o seu adversário. E Paulo diz assim, assim sou eu. Assim é o meu ministério. Eu não estou trabalhando em vão, eu não estou abrindo mão em vão. Mas eu estou esmurrando as minhas próprias vontades, a fim de eu mesmo não ser desqualificado. Então, quanto à liberdade cristã, nós devemos olhar para esses exemplos que Paulo aqui deixam para nós. Meus irmãos, primeiro ponto, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para fazer tudo
aquilo que o Evangelho permite. E nós não podemos pensar que isso é uma vida chata, que é uma vida sem graça. Geralmente é assim que o descrente lá fora vê o cristão. O cristão é aquela pessoa de terno e gravata que não faz outra coisa a não ser só ir na igreja e voltar, mas não. O cristão, ele tem a sua alegria, ele tem o seu deleite, ele tem o seu prazer, mas a diferença é que ele faz tudo isso não de forma visando o próprio interesse, mas a glória de Deus. O nosso propósito de vida deve sempre visar ganhar almas para Cristo. Era assim que aqueles que estavam debatendo sobre comer ou não carne sacrificada a ídolos deveriam pensar. Se uma atitude vai fazer o meu irmão pecar e talvez não suportar, eu devo abrir mão, porque a ideia é ganhar e não fazer perder. E nós devemos também aplicar isso quanto aos descrentes. As nossas decisões devem ser intencionais. Devemos visar a salvação deles. Um outro ponto, devemos lutar contra as nossas próprias vontades, a fim de vivermos mais para Deus. Enquanto o nosso coração ficar inquieto, enquanto vivermos apenas visando a coroa corruptível, ou seja, as coisas materiais dessa terra, eu me esforço para ter uma boa carreira, eu me esforço para ter o carro do ano, eu esforço para ter um bom estudo, sim, isso é importante, mas enquanto a nossa vida, ela só se limita a isso, aí que está o problema. Não devemos viver sujeitos às nossas próprias vontades, mas vivermos para Deus. É isso que Paulo enfatiza aqui. Tudo faço por causa do Evangelho. Para com os judeus, eu agi como judeu. E assim ele traça ali inúmeros exemplos, os quais nós devemos seguir também. E também um outro ponto é que o nosso prêmio não é poder desfrutar de coisas nesta terra que perecem, mas devem visar aquilo que é eterno. Como eu disse, a vida cristã, ela não é uma vida sem propósito. Fomos colocados neste mundo com um propósito e devemos atingir o nosso alvo. Temos uma responsabilidade diante de Deus e devemos nos esforçar para isso, a fim de alcançarmos, então, tesouros eternos. Jesus disse isso para os seus discípulos: buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Juntem tesouros onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Ou seja, tesouros eternos. Um outro ponto, nós devemos nos dominar. Veja, meus irmãos, assim como um atleta, ele se domina, ele abre mão, a fim de alcançar ali a sua melhor performance. Quanto mais o cristão, diante da sua liberdade, diante de assuntos ou decisões que envolvem o outro irmão. Se o ímpio faz isso, visando algo banal, muito mais o cristão, visando algo eterno. Por fim, estamos em uma corrida, em uma luta, e por isso precisamos ser diligentes, a fim de nós mesmos não sermos desqualificados. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Lembra, como eu iniciei aqui a nossa exposição, o fato de sermos livres não anula quem somos diante de Deus. Paulo era livre, mas ele era apóstolo, ele sabia da sua responsabilidade, do seu compromisso com o Evangelho. Você é livre, você é um cristão, você é um filho de Deus, você possui compromissos com o Evangelho, acima de tudo. Lembrando, a liberdade é uma graça que Deus nos dá para tornar o Evangelho cada vez mais conhecido. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Meus irmãos, o capítulo, ele é cheio de detalhes. Eu ainda acredito que eu tive que pular alguns pontos aqui.
mas visando também a questão do horário, né? Então, eu peço a compreensão